Vamos falar das eleições na Argentina. O Partido dos Trabalhadores divulgou agora há pouquinho uma nota assinada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, declarando apoio à candidatura de Sérgio Massa. A nota diz o seguinte: no próximo dia 19 de novembro, o povo argentino voltará às urnas para decidir o seu futuro em eleições presidenciais que marcam também os 40 anos da retomada da democracia naquele país. Justamente nesse contexto, dois projetos de sociedade se enfrentam. Um, representado pela candidatura presidencial do Sérgio Massa, de perfil democrático e popular, com um programa de governo de desenvolvimento e justiça social, e outro do candidato Javier Milei, representando a extrema-direita e o ultraneoliberalismo econômico do salve-se quem puder. Nós, brasileiros e brasileiras, conhecemos bem essa segunda alternativa de extrema-direita, que também governou nosso país no período anterior. Conhecemos toda a dor e o sofrimento que o descaso com a vida do povo significou para o nosso país. Por isso, não temos dúvida em apoiar a candidatura de Sérgio Massa, da coalizão União pela Pátria no nosso país irmão. Defendemos a integração regional para trazer a justiça social, a paz, a democracia e um projeto de desenvolvimento que coloque a nossa região de maneira soberana no concerto das nações, num mundo cada vez mais complexo, em que todos os dias a democracia e a paz mundial estão em risco. Derrotar a extrema-direita, que se articula em nível mundial, segue a nota de Gleisi Hoffmann. É tarefa essencial para a construção de um mundo de paz, cooperação e solidariedade. O presidente Lula visitou nesse domingo, falando em Enem, a sede do INEP. O INEP responsável... A gente chama a Renata antes? Rê, vem para cá antes da gente mudar de assunto, porque a gente vai voltar a falar de Enem, voltar a falar dos problemas do INEP. Mas antes eu quero repercutir contigo essa manifestação do PT. O presidente Lula estava sendo muito pressionado para ele próprio fazer uma declaração aberta a Sérgio Massa. Acho que foi a via de saída que encontraram na voz da Gleisi Hoffmann. Renata? Um posicionamento do PT bastante contundente, né, deixando muito claro que não só eles apoiam Massa, como eles são críticos e serão críticos de Javier Milei. Não há exatamente uma surpresa nesse posicionamento, como o Tainá colocou, o próprio Lula vinha sendo instado a se colocar, né, de forma mais efetiva. E não há, me parece, Tainá, e aí eu estou resgatando aqui uma conversa que eu e Daniel Rittner tivemos com um aliado político de Sérgio Massa há cerca de 10 dias, quando ele falava sobre uma necessidade de se reforçar esse tipo de aliança. E na avaliação dele, isso já estava um pouco posto na corrida. Diante não só dos posicionamentos que foram feitos no primeiro turno, mas também da forma como Javier Milei, que é o candidato de direita, que se opõe a Sérgio Massa, usou diversos momentos, os exemplos da eleição brasileira, deu estocadas em Lula, tudo isso já deixava evidente em que lado esses candidatos estavam e em que lado o governo brasileiro, o PT, o próprio Lula, estariam nesse segundo turno. Um aspecto que me chama muita atenção, a gente chegou a tratar aqui na CNN, mas diante desse posicionamento do PT, me parece interessante a gente retomar, é que o entorno de Sérgio Massa se utilizou justamente do que aconteceu na eleição brasileira, na última eleição presidencial, em que Lula e Bolsonaro disputaram o segundo turno, para tirar lições para essa disputa na Argentina. A forma como Lula usou a questão da campanha do medo, né, o medo de mais 4 anos de Bolsonaro, no que ele falava ali sobre os riscos para a democracia. Sérgio Massa tem se valido muito disso, no caso de Javier Milei. Lula também aqui no Brasil usou a questão da imagem da frente ampla, né, deixou um pouco de lado as cores do PT, o vermelho do PT, tão marcante em eleições passadas. Sérgio Massa está fazendo isso no sentido de deixar o kirchnerismo, a própria imagem do peronismo também um pouco de lado, falar numa plataforma de união nacional. A gente tem vários pontos de contato da estratégia que foi utilizada por Lula na campanha que ao fim, né, foi a vencedora. Lula bateu o Bolsonaro no segundo turno e que Sérgio Massa e seus aliados na Argentina querem realizar agora nesse segundo turno para tentar bater Javier Milei.
Renata, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente chegou a tratar desse assunto no Bastidores CNN logo após o primeiro turno de estratégias, essa comparação com o Bolsonaro. Também me recordo de uma conversa que tive na época com um dos marqueteiros do programa do Sérgio Massa, que também esteve junto, não está diretamente envolvido, mas esteve junto com Lula na época. O Sidônio Palmeira, ele enviou uma equipe, ele não está envolvido com a campanha do Massa, mas sim, enviou uma equipe para participar da campanha do Massa. E aí o que ele me colocava na época eram algumas diferenças, né, do que eles iam trabalhar. O grande desafio do Sérgio Massa e a grande pergunta, né, que eu fiz a ele e todo mundo, eu acredito que fez também, é como que Sérgio Massa vai trabalhar a questão da economia, estando a economia em frangalhos, sendo ele o ministro da Fazenda. E aí ele explicava, olha, do ponto de vista do marketing agora, a gente tenta, claro, não dá para apenas ignorar o assunto economia, fingir que não existe. Vamos trabalhar, né, mas tentando vender uma ideia semelhante do que foi na campanha do Lula, de unidade, de frente ampla, de união entre os partidos. Mas eu acho que tem um desafio aí, logo de saída, Renata, porque o apoio que foi dado pela Patrícia Buris foi a Milei. Né? Havia uma expectativa, talvez, de neutralidade, mas quando a campanha trabalha essa questão da união e da frente ampla com o Sérgio Massa, logo de saída vem um outro problema, que são os votos da terceira via, que serão possivelmente muito significativos, né, nessa tomada de decisão para o eleitor. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso também, Renata, sobre o que pode ser absorvido do ponto de vista de uma campanha ou outra, já que temos brasileiros trabalhando para vingar Sérgio Massa como presidente da Argentina. Claro. Nesse primeiro aspecto, em relação à economia, Tainá trouxe um ponto extremamente relevante. Por quê? A gente está falando de um país que tem 140% de inflação. Gente, 140% de inflação. A gente ficou aqui quanto tempo debatendo sobre se, né, a velocidade da queda da Selic deveria ser maior ou não. E a gente está mirando uma inflação abaixo de 2 dígitos. Eles estão lidando com uma inflação de 140%. E Sérgio Massa é o ministro da Economia, como muito bem lembrou Tainá. Quando eu tive essa conversa recente com um aliado de Sérgio Massa e tratamos desse ponto, ele colocou 2 aspectos. O primeiro a argumentação seria: o pior já passou. Então, quando não for possível fugir desse tema, o que se encaminhará a população é a mensagem de que daqui para frente a coisa melhora. Então, não é para negar o que aconteceu, é impossível, mas de que eles já teriam passado pelo pior em termos econômicos. O segundo aspecto, que eu achei interessantíssimo que ele destacou, é que Javier Milei ajudou nesse ponto, porque no início da campanha ele entrou com um debate econômico causando estrago. Depois, ele mesmo acabou migrando, levando o debate para a pauta de costumes, do conservadorismo, integrante da equipe dele fazendo crítica ao Papa. Tudo isso ajudou Sérgio Massa a tirar do foco as críticas extremamente fundamentadas que se faz à condução do atual governo na gestão econômica. No segundo aspecto, e aí, Tainá, é interessante, a gente fala de várias semelhanças entre as duas corridas eleitorais e elas existem, mas tem uma diferença fundamental. Quando Jair Bolsonaro e Lula partem para o segundo turno e a gente pega ali a votação dos demais candidatos, a gente tem em terceiro lugar Simone Tebet e Ciro Gomes com cerca de 5%, menos 4%, 3% dos votos. No caso da eleição argentina, aí a situação é diferente. A gente tem basicamente um terço. Então é muito voto a ser disputado nesse segundo turno entre Javier Milei e Sérgio Massa. E aí a Tainá traz um aspecto fundamental. Os olhos se voltaram imediatamente para como ficaria o posicionamento de Patrícia Buris, que tem ali, do grupo do ex-presidente Maurício Macri, porque ela foi a terceira colocada. Mas há outros votos em disputa. Havia já uma dúvida, Tainá, independentemente do apoio público de Patrícia Buris, de como o Sérgio Massa conseguiria absorver esses votos, porque a gente está falando de um campo que se opõe ao kirchnerismo, ao peronismo, que é o campo de Patrícia Buris e de Macri. De qualquer forma, essa aliança acabou ajudando a catapultar parte desses votos para ali. Tainá, o que a gente vê nesse momento é uma expectativa do lado de Sérgio Massa de que outros apoios comecem também
a robustecer o seu lado em termos de alianças políticas, mas nenhum lado aposta de que esse segundo turno não vai ser disputadíssimo e definido ali na unha, né, com uma diferença muito pequena. Vai ser, e aí de novo, uma semelhança com o que aconteceu no Brasil, porque de fato foi uma diferença pequeníssima de votos, exato. Renata, vamos trazer uma pesquisa que fala sobre a eleição na Argentina, é do Atlas Intel. O Instituto projetou uma vitória do candidato da extrema-direita Javier Milei no segundo turno. A pesquisa foi divulgada hoje, mostra Javier Milei com 52%. O Gabriel Passeri me corrige. Foi na sexta-feira, mas é a mais recente que nós temos, trazendo Milei com 52% dos votos válidos contra 48%. Veja só essa diferença mínima de votos de Sérgio Massa para Javier Milei. Sérgio Massa, que, como a gente tratava aqui, é o atual ministro da Economia, candidato peronista. A margem de erro é de 1,7 ponto percentual para mais ou para menos. Foram ouvidas 3.218 pessoas entre o 1º e 3 de novembro. O nível de confiança é de 95%. Renata, é isso que você falou. Vai ser um voto a voto, vai ser disputadíssimo, tem uma certa vantagem para Javier Milei. Eu queria que você explicasse melhor, com base no que a gente está noticiando, em que se baseia essa vantagem de Javier Milei. É na desesperança do povo argentino, um certo desespero de buscar uma mudança completa no rumo da economia? Pois é, você tem ali um saldo, um desgaste muito grande com a imagem desses governos de esquerda, o kirchnerismo, o peronismo. Não à toa, eu falava há pouco, né, a estratégia de Sérgio Massa é tentar se descolar ao menos na imagem, apesar dele fazer parte do atual governo, se descolar na imagem, né, de que ele será ali uma continuidade do que está agora, mas não, né, um governo de união nacional, outras ideias serão exploradas, né, mas existe esse desgaste grande e veja, não é injustificado, porque a situação econômica da Argentina, ela vem se degradando já há bastante tempo. Então, esses nomes que trazem, né, como bandeira a oposição ao que se coloca, eles têm esse trunfo de usar, a Tainá usou o termo desesperança, é um pouco isso, né, de usar esse cansaço das pessoas, né. E aí, Javier Milei surge, é um pouco a figura do outsider, mas ele é mais do que isso, né, ele traz essas ideias, por exemplo, a que ficou muito, digamos, famosa, né, que repercutiu muito, a questão da dolarização da economia, e aí se vende para as pessoas uma ideia como se houvesse um atalho simples. E isso, quando se junta uma solução, né, teoricamente fácil, simplista, perfeito. Essa palavra Tainá aqui me ajudando a concluir meu raciocínio. Algo simplista para algo que as pessoas estão amplamente desgastadas, amplamente fartas de lidar, que é a situação da inflação corroendo o poder de consumo, que é a dificuldade de se acessar bens. A gente tem, não à toa, o governo brasileiro começou a tentar negociar uma solução para aumentar a circulação de dólares na Argentina, porque o Brasil tem um interesse direto, senão não consegue receber pagamentos do que vendemos para lá, porque os argentinos não têm como pagar em moeda internacional. Então, veja, Javier Milei cresce quando ele acena com algo fora da caixa, algo que as pessoas não viram. E ele tem o fator surpresa, que agora começou a ser explorado pelos seus adversários, mais notadamente Sérgio Massa, que é tirar um pouco dessas declarações atropeladas que ele deu sobre diversos assuntos nos últimos tempos. Então, o fator surpresa, não à toa, Tainá, havia uma aposta muito grande de Javier Milei de ganhar logo no primeiro turno, para que não houvesse tempo desse desgaste acontecer. Essa é a aposta de Sérgio Massa, mas ele tem todo esse passivo para responder também.